Gênesis capítulo 37, verso 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros irmãos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não o podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os seus irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém? Meus irmãos, para nos tornarmos vencedores, precisamos termos uma trajetória, a trajetória de um vencedor. Para alcançarmos, galgarmos vitórias, conquistas, nós precisamos, meus irmãos, de uma trajetória. Tudo tem um começo, um meio e o fim. Nada, meus irmãos, vai acontecer em nossa vida de maneira fácil. Quando você vê alguma pessoa recebendo, desfrutando alguma coisa de maneira muito fácil, pode ter certeza, meus irmãos, que tem alguma coisa errada. Porque a trajetória de um homem, de uma mulher de sucesso, tem que ter uma caminhada árdua, tem que haver uma perseverança, tem que haver perseguições, tem que haver lutas, para poder depois testemunhar, contar a sua grande conquista pela qual ele chegou no pódio. A trajetória de um vencedor, meus irmãos, é uma trajetória que esse caminho existe espinhos, pedras, e serve até mesmo para que nós sejamos moldados, lapidados, preparados, para que nós possamos chegar do outro lado e assim dizer: valeu a pena,
valeu a pena eu ter me esforçado, valeu a pena eu ter sido fiel, valeu a pena eu ter perseverado. Quando você olha para trás, você diz: ufa, valeu a pena, graças a Deus que nós chegamos desse outro lado. Com José, meus irmãos, não foi diferente. Seu pai Jacó teve vários filhos, e entre esses filhos tem o último filho de Jacó, chamado José, na sua velhice. Mais tarde veio Benjamim para substituir José. Mas nesse momento aqui, nesses versículos que ora nós acabamos de ler, Jacó, meus irmãos, tinha 11 filhos. Pois bem, os caminhos pelos quais José passou, ou a trajetória pela qual José passou. Primeiro, meus irmãos, ele passou pelo caminho da perseguição dentro da sua própria casa. Diga assim: José passou pelo caminho da perseguição dentro da sua própria casa. A perseguição na vida de José, irmã Maria, ela não veio de fora para dentro. Preste atenção. A perseguição na vida de José iniciou-se de dentro da própria casa dele. Muitas vezes, meus irmãos, a perseguição ela se manifesta dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, dentro da própria igreja, dentro do seu trabalho, lá no seu trabalho. Muitas vezes não vem de fora, muitas vezes ela nasce bem pertinho de alguém que você convive, que você mora no mesmo teto, come da mesma comida. Preste atenção. José, meus irmãos, conta simplesmente um sonho que ele tivera. Ele conta o seu sonho para os seus irmãos. E através desse sonho, meus irmãos, os irmãos de José passaram a odiar ele muito mais. Porque José era um tipo de filho que era mais próximo do seu pai Jacó, do seu pai Israel. Jacó, meus irmãos, mandou fazer uma túnica muito bonita, uma túnica colorida, uma túnica de talar, de mangas compridas. E José, meus irmãos, se sentia, quem sabe se sentia assim, privilegiado, porque o pai o amava. O pai demonstrava mais amor, mais afeto, mais carinho pela vida de José do que para os outros filhos. Esse é o primeiro motivo que causou ciúme, que causou, meus irmãos, um sentimento de ódio dentro do coração dos irmãos de José. Eles já estavam, meus irmãos, com esse sentimento. Esse José se veste melhor, o nosso pai dá atenção melhor para ele, o nosso pai não teve o que fazer, comprou a melhor roupa e deu para ele, uma túnica especial para ele, e ele veste essa túnica de várias cores coloridas.
eles criaram, meus irmãos, um ódio no coração, não sabendo eles que Deus, meus irmãos, estava preparando José, não sabendo eles que Deus estava preparando José para no futuro atender a demanda da sua família. Então a trajetória de um vencedor, meus irmãos, ele vai ter que passar por muitas perseguições, ele vai ter que passar por muitas lutas. E eu abro aqui um parêntese: muitas vezes a perseguição, ela se instaura dentro da igreja, ela se instaura, meus irmãos, dentro da sua própria casa. E você fica a se perguntar: meu Deus, por quê? Deus até permite, meus irmãos, para saber quem realmente ama você, quem realmente está do seu lado, quem realmente quer o seu bem. Porque os irmãos de José, meus irmãos, conviviam no mesmo teto, estavam no mesmo lugar, mas eles não queriam o bem do seu irmão, eles não queriam o sucesso do seu irmão. E pasme, infelizmente muitos crentes não querem o teu sucesso, não querem o teu bem-estar, não querem a tua trajetória de sucesso. Tem pessoas, meus irmãos, que pelas escondidas falam mal de você, perseguem você, ridiculariza você. Mas eu tenho uma notícia boa para você: não se importa com isso, não brigue com ninguém, não discute com ninguém, porque quem tem promessa de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na hora certa e no momento certo. Quem acredita assim, meneia a mão para cima e dá um brado de vitória. Aleluias. Ele passou, meus irmãos, pelo caminho da traição em família. Foi traído, foi tratado como mercadoria. E eu quero aqui ler mais uma vez o primeiro sonho que ele contou. Peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, estávamos trabalhando no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Esse foi o primeiro sonho. Passou-se alguns dias, ele teve outro sonho diferente, mas o mesmo significado. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. O sol representa o seu pai, a lua representa a sua mãe, 11 estrelas representam os seus irmãos. Então observe bem que ele conta dois sonhos. Na medida que ele conta os sonhos, meus irmãos, o ódio se multiplica no coração dos seus irmãos, ao ponto que os seus irmãos respondem dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, ou seja, o pai dele respondendo, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Esses dois sonhos, meus irmãos, que ele contara, não se cumpriu no momento. Isso passou muitos e muitos anos. A gente vai chegar no desfecho dessa história daqui a alguns minutos. Agora observe bem a trajetória de um vencedor. Então o primeiro caminho que ele teve que passar, ele passou pelo caminho da perseguição dentro da sua própria casa. O segundo caminho, meus irmãos, que ele teve que passar, ele passou, meus irmãos, pelo caminho da traição na família. Foi traído, foi tratado como mercadoria. Um dia, meus irmãos,
os seus irmãos vão pastorear na terra de Datã. E o seu pai chamou José e disse: olha, eu quero que você vai ver como se encontra os seus irmãos, e veja também como se encontra o rebanho, e traga notícias a respeito dos seus irmãos e também do rebanho. Jacó, meus irmãos, José saiu à procura, andou errante um período de tempo, encontrou um cidadão. O cidadão disse: não, eu sei para onde eles estão na terra de Datã. José, meus irmãos, vai se aproximando. Quando se aproxima dos seus irmãos, os seus irmãos o avistam de longe e disseram: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. O que esse garoto, o que esse rapaz vem fazer aqui? E pasme, meus irmãos, José se apresenta lá no campo com as suas vestes ou com a sua túnica colorida. Já pensou? Os seus irmãos estão trabalhando e ele chega lá todo de terno e gravata, meus irmãos. Aleluias! Lá vem José, meus irmãos, com a sua túnica, vestido com a sua túnica que o seu pai tinha lhe dado. Quando seus irmãos avistaram José, disse: lá vem um sonhador. Eles já tinham ódio, meus irmãos, de José. O ódio multiplicou-se ainda mais. Nós vamos dar cabo da vida dele. Vamos acabar com esse camarada. Vamos tirar a vida dele. Porque esse camarada, ele tem que sair do nosso caminho, tem que sair da nossa vida. Nós vamos matar ele. Rúben disse: não, nós não vamos fazer isso, porque ele é o nosso irmão, é sangue do nosso sangue, e nós não podemos derramar sangue do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte: nós vamos jogar ele numa cisterna aqui. Vamos colocar ele numa cisterna. No pensamento de Rúben, meus irmãos, mais tarde era tirar ele da cisterna e levar ele, meus irmãos, sã e salvo para o seu pai. Mas de repente Rúben se distraiu, e lá vem se aproximando uma caravana, vem se aproximando os ismaelitas, os medianitas vêm se aproximando. E naquele momento, os irmãos de José tiraram ele da cisterna e venderam para os medianitas. Então observe, meus irmãos, que José não foi vendido por estrangeiros, mas José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Diga assim: só porque ele contou 2 sonhos. Eu abro aqui um parêntese. Quem tem sonhos aqui, levante as mãos. Sonhos, não é visagem não, viu? Sonhos. Você tem sonhos. Você acha que o diabo, meus irmãos, sabendo que você já contou seu sonho para o seu pai e sua mãe, para alguém da igreja, você acha que o diabo não vai lutar, fazer de tudo para que esse sonho não venha a ser concretizado? Ele vai querer fazer de tudo para que o sonho seu não se torne uma realidade. Com certeza o inimigo já estava trabalhando na mente e no coração dos seus irmãos. Você tem promessa de Deus, promessa para ser salvo, é a primeira promessa. Você tem promessa de prosperar, digo amém. Promessa de receber o batismo no Espírito Santo, promessa para pregar, para cantar, para ser usado nas mãos do Senhor, promessa para crescer no ministério. Você acha que esses sonhos, essas promessas que você tem, você acha que o inimigo não sabe? E você acha que o inimigo vai ficar de braços cruzados, sim ou não?
não vai ficar de braços cruzados. Ele vai fazer de tudo para que os seus sonhos, seus projetos não venham se tornar uma realidade. Pastor, o que eu devo fazer? Continuar, meus irmãos, sendo fiel ao Senhor, em qualquer circunstância da sua vida. Você não pode parar diante das críticas, diante das intempéries da vida. Você não pode parar diante de obstáculos. Você precisa ficar focado, porque um dia esta promessa ou esse sonho vai se tornar uma realidade na sua vida. Você precisa manter seu foco. Pois bem, a trajetória de um vencedor, ele precisa passar por diversos caminhos. Ele passou pelo caminho da traição em família. Os seus irmãos o venderam. Já que Rúben não deixou nós matarmos, então vamos vender para os medianitas. Tiraram ele de dentro da cisterna. O texto sagrado diz que a cisterna estava vazia. Tiraram ele de dentro da cisterna. Despacharam. Está no poder de vocês, na tutela de vocês, medianitas. Vocês fazem o que vocês quiserem fazer. Estamos vendendo aí o sonhador. Ele já contou 2 sonhos. O primeiro, os nossos feixes se inclinavam diante do feixe dele. Ele contou o segundo sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso quer dizer que mais na frente, com toda essa bagagem, com toda essa regalia que o nosso Pai está lhe proporcionando, como velho, já está velho, cansado de idade, ele vai se tornar o mandatário, vai se tornar o governador da nossa casa. Então vamos eliminar, acabar com o sonho dele, vamos acabar com a promessa que o nosso Pai tem sobre a vida dele. Vendendo ele, ele vai se tornar escravo e nunca mais ele volta para a terra de Canaã. Mas eu repito mais uma vez, quem está no centro da vontade de Deus, pode se levantar, meus irmãos, o inferno todo, Satanás, a gangue do inferno, mas quem está no centro da vontade, serve a Deus com fidelidade, as promessas de Deus vai se cumprir na vida da pessoa, cedo ou mais tarde ela vai se cumprir. Então venha comigo nessa trajetória. Eu não sei como você chegou aqui, a maneira que você está, o problema que você está passando. Deus colocou esta palavra no meu coração para dizer hoje que tem pessoas aqui querendo desistir, querendo parar dos seus sonhos, querendo parar das promessas, mas Deus está dizendo: se mantenha no foco, fiel, porque eu vou cumprir tudo aquilo que eu lhe prometi, eu vou cumprir na sua vida. Ele passou, meus irmãos, pelo caminho da tentação no trabalho. Quando os medianitas chegaram no Egito, Potifar, meus irmãos, comprou José. Isso era normal na época. Os senhores que estavam comprando escravos, os senhores que compravam escravos, eles andavam com os escravos em países, em cidades, em estados. E quando chegava, meus irmãos, numa cidade, o tutor ou outro senhor ia ver os escravos, e eles começavam a analisar se o escravo era de boa aparência,
se o escravo tinha saúde, olhava os dentes, olhava os olhos, o cabelo, a pele. E ali, meus irmãos, fazia-se uma proposta e comprava. Não foi diferente com José. Então, quando José chegou no Egito, amarrado, como escravo, cansado, Potifar, meus irmãos, naquele momento olhando para aquele jovem, José olhou e disse: eu quero esse aqui. É esse aqui que eu quero. Comprou ele e levou ele para dentro da sua casa. Levou ele para a casa dele, Potifar. Chegando lá, meus irmãos, como Deus estava na vida de José, e eu abro aqui um parêntese, a pessoa que tem sonho de Deus, promessas de Deus, aonde ele chega, coloca os pés, coloca as mãos, Deus prospera poderosamente, meus irmãos. Deus faz coisas extraordinárias, de uma forma gloriosa. Então, quando José chegou na casa de Potifar, José ficou na disponibilidade de Potifar, e Potifar percebeu que aonde José colocava as mãos, Deus prosperava, meus irmãos. Potifar percebeu: esse escravo é diferente de todos que estão aqui nessa casa. Esse escravo tem algo diferente na vida dele. O que é que ele tem na vida dele? Não sabia Potifar que na vida de José estava o Espírito de Deus na vida de José. Aleluia! O crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode até passar pelas intempéries, pelos problemas da vida, mas Deus vai dar vitória, e Deus também vai lhe fazer prosperar em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Você acredita nisso, que Deus prospera, meus irmãos? Quem tem o Espírito de Deus, amém? Deus prospera, aleluia. Quem tem o Espírito de Deus, Deus vai surpreender. Então, naquele momento ali, ele sofreu uma tentação dentro da casa de Potifar. E a tentação foi com a esposa de Potifar. Diga assim comigo: o inimigo sabe quando eu tenho a graça de Deus. O inimigo sabe que você tem a graça de Deus, o poder de Deus. Não pense, meus irmãos, que o inimigo fica de braços cruzados olhando para você. Não. Se nós tivéssemos a graça, Deus abriu os nossos olhos, meus irmãos, nós iríamos perceber uma grande guerra em volta de nós. Então, dentro da casa de Potifar, José passou pelo caminho da tentação. No melhor momento da sua vida na casa de Potifar, enfrentou a mais perigosa armadilha do diabo, meus irmãos. O melhor momento que ele estava vivendo, Deus prosperando, tudo que ele colocava as mãos, Deus prosperava na casa de Potifar. Tudo. Ao ponto que Potifar entregou a chave, toda a responsabilidade, e disse: tudo está no teu poder, somente não toca na minha esposa, mas tudo está sobre o teu poder. Eu não vou citar versículos aqui para a gente ganhar tempo. Então estou aqui fazendo uma narrativa dessa história. Tudo está sobre o teu poder, José, disse Potifar. Não toca na minha esposa. Pois bem, meus irmãos, um dia Potifar se ausenta da sua casa, e José fica lá na casa, cuidando do seu trabalho, trabalhando com maestria, com excelência, Deus prosperando, mas os olhos
sagaz da esposa de Potifar estava fixados em José. Então observe bem, a trajetória de um vencedor tem que aparecer os obstáculos. Em meio a esses obstáculos, nós precisamos ter um discernimento. Por isso que muitos param no meio do caminho, diácono Cametá. Por isso que muitos naufragam na fé, porque não há uma vigilância no momento que é para vigiar, no momento que é para dizer não, no momento que é para dizer sim, não há uma vigilância. Os olhos da esposa de Potifar já estavam fixados em José. Esse rapaz é diferente. Esse rapaz, onde ele coloca as mãos, eu vejo que o Deus dele prospera ele, abençoa ele. Com certeza era um rapaz belo, elegante, bonito. E mesmo que não fosse, ele tinha uma coisa chamada graça de Deus, irmãos. O crente pode ser feio, o crente, meus irmãos, pode ser o que for feio, mas se ele tem uma graça de Deus na vida dele, ele se torna bonito, porque o Espírito Santo de Deus brilha na sua vida. Ele tem a graça de Deus. O inimigo, meus irmãos, usa da mesma forma. Olha aqui para mim, para mulheres, para todos que estão aqui. Você é crente, você é serva de Deus, você é servo de Deus, trabalha na escola ou não trabalha. Você pensa que o inimigo não vai usar homens e mulheres? Começa logo, meus irmãos, o tal do elogio. Todo respeito, você é bonita. Quando vim com esse negócio de todo respeito, um homem dizer com todo respeito, você é bonita, olha, corta aquele laço, viu? Com todo respeito, irmão Cametá, o senhor é um coroa, corta aquele laço. Você acha que o inimigo, meus irmãos, não vai colocar no coração de homens e mulheres para atacar você? Então toda vigilância, seja na escola, seja na casa, seja na igreja, seja na rede social, que é uma das coisas que tem destruído tantos casamentos. De 100 pessoas que casam no Brasil, meus irmãos, em questão de anos, 10 permanece. 80% dos casamentos são desfeitos no Brasil. Pasme eu dizer isso, porque o inimigo, meus irmãos, ele é astuto. Ele sabe que você tem sonho, você tem promessa, você tem um foco para você ir para o céu. Então ele vai fazer de tudo para querer tirar você da igreja. E ali não foi diferente. Já que ele saiu da cisterna, saiu de uma cisterna, entrou na cisterna da prisão, está trabalhando aqui, Deus está prosperando, mas ainda era escravo. É bom a gente frisar isso aqui. Mas mesmo assim, eu vou acabar com ele, eu vou destruir ele. E a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, quem sabe não só uma vez, mas várias vezes, ao ponto que ele disse: eu não posso fazer isso, porque eu tenho respeito para com Deus e para com seu esposo, seu marido. Jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Jamais. Mas era o diabo, meus irmãos, que estava por trás, porque a trajetória de um vencedor tem que aparecer obstáculos. Eu fico pensando de crente que não passa por luta, que não passa por batalha. Eu fico pensando se ele tem o Espírito de Deus na vida ou não.
Porque a partir do momento, meus irmãos, que eu aceitei a Cristo como Salvador, nunca deixei de ser perseguido, nunca deixei de ser metralhado pelo inimigo, meus irmãos. Estamos aqui de pé porque não somos melhores e maiores, é porque a misericórdia e a graça de Deus está na nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus? Ninguém pode bater no peito e dizer: eu estou aqui em pé porque eu oro muito, eu me consagro muito. Até porque Jesus disse: vigiai e orai. Porque tem muita gente que ora muito, mas quando vem a tentação, ele cede à tentação. Então observe bem a trajetória de um homem, de uma mulher de Deus. O inimigo vai usar, meus irmãos, artimanhas, projetos pelos quais querer tirar você do foco da presença do Senhor. Aleluias. Ele passou pelo caminho da calúnia, meus irmãos. Ele passou pelo caminho da calúnia. Como ele não quis, meus irmãos, se envolver com a esposa de Potifar, ela criou uma situação. Vou criar uma situação. Eu vou dizer que ele me atacou, eu vou dizer que ele quis me abraçar, me beijar, deitar comigo, e ela fez todo aquele alvoroço, deu grito dentro da sua casa. Os servos de Potifar chegaram ali, os colegas de José chegaram, e quando Potifar chegou, ela disse: olha, ele me atacou, ele me seduziu, ele quis me agarrar. Potifar ficou revoltado. Era a palavra dele contra a palavra de José. Potifar ia acreditar na palavra da esposa ou ia acreditar na palavra de José? Pergunte para o seu irmão. Potifar ia acreditar na palavra da esposa ou na palavra de José? Se você observar bem aqui, José não falou nada, meus irmãos. José ficou sem argumento. O que eu digo agora? Porque quando José saiu correndo, meus irmãos, da presença da esposa de Potifar, meus irmãos, ela rasgou as vestes de José, ou as suas vestes também. Olha o que ele fez comigo aqui. Os servos chegaram e viram aquilo, meus irmãos. Realmente, uma calúnia foi levantada contra a vida de José. Nós devemos termos muito cuidado com calúnia, meus irmãos. A calúnia, ela não tem volta. Uma calúnia lançada, uma mentira lançada, nunca mais tem volta. E hoje, parece-me que a verdade tem menos peso do que a mentira. Parece-me que a mentira se propaga muito mais rápido do que a verdade, sim ou não? Calúnia. Se você não sabe de fato, de direito, o que aconteceu na vida de uma pessoa, de um irmão da igreja, não dê com a sua língua nos dentes, inventando calúnia, inventando mentira, inventando fofoca contra alguém. Não dê com a língua nos dentes se você não viu, se você não tem certeza. Cuidado. Isso é muito perigoso, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, e sempre foi. Cuidado com calúnia, cuidado com fofoca, cuidado com disse-me-disse, cuidado, meus irmãos. Não empreste os seus ouvidos, não empreste a sua língua. Tenha muito cuidado, porque você pode abrir um abismo sem precedência e colocar alguém dentro de um abismo, até mesmo sendo a pessoa inocente. Tenha cuidado. Exatamente isso que aconteceu na vida de José. Ela levantou uma calúnia tão grande que ele foi parar onde, irmãos? Na prisão. Potifar ficou tão revoltado
de todos os meus servos, quem eu dei a chave, quem eu dei crédito, credibilidade, foi para você. E você fez isso comigo. Vai voltar a ser escravo. Tu nasceu para ser escravo. Tu nasceu para ser um derrotado. Tu não tem respeito com minha esposa. Uma calúnia, uma defamação. Foi parar na prisão. Não tinha como ele se defender. Era a palavra dela, da esposa de Potifar, contra ele. E agora? Mas levante suas mãos, diga assim: quem tem promessa, quem tem sonho de Deus, pode até ser caluniado, lançado na presença. Agora pegue o seu dedo e faça assim, ó. Faça assim, ó. Mas Deus vai virar o cativeiro. Oh glória! Deus vai virar o cativeiro. Deus vai virar o cativeiro. Diga assim para o seu irmão, isso aqui é profético: Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai trabalhar na tua história. Deus vai virar o teu cativeiro. Quem crê, diga glória a Deus. Ele foi parar, meus irmãos, na prisão. Lá na prisão, Deus o prospera. E ele se torna, meus irmãos, chefe dos presos. Ele se torna o carcereiro. Diga assim: o Espírito de Deus trabalhando na vida de alguém, ele sempre será uma bênção em qualquer lugar que ele se encontrar. Qualquer lugar. Diácono Leonardo, qualquer lugar. Se ele for para a China, Deus vai prosperar ele lá, porque o Espírito de Deus está na vida. Se ele for para o Marajó, se ele for para qualquer lugar, Deus vai prosperar poderosamente. Porque a mão de Deus está conduzindo essa pessoa, está levando esta pessoa. Lá na prisão, meus irmãos, ele se torna o carcereiro, o chefe dos presos. Agora vejamos, meus irmãos, 5 etapas para a gente finalizar de um vencedor, de um sonhador. Primeiro, da casa do pai à cisterna. Diga assim: da casa do pai à cisterna. Então ele saiu da casa do pai dele diretamente para a cisterna. Foi jogado na cisterna. Quem sabe o inimigo disse assim: acabou. Saiu da casa do pai, foi para a cisterna, acabou. O sonho vai ficar com ele dentro da cisterna. Acabou. Segunda etapa: da cisterna ao mercado de escravo. Diga comigo: da cisterna ao mercado de escravo. Seus irmãos tiraram ele da cisterna, porém, meus irmãos, vendeu ele para o mercado de escravo, para os medianitas. Agora observe bem, meus irmãos, a roda gigante na vida de José. Faça assim com o seu dedo: a roda gigante na vida de José. A roda está girando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A roda gigante não parou, ela continua girando. Aparentemente, algumas vezes ele estava aqui embaixo, só que para Deus ele estava lá em cima. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está no centro da vontade de Deus é como estar numa gangorra, meus irmãos. Vira e mexe, mas a pessoa está no lugar certo, porque Deus está fazendo com que a pessoa passe por isso. Do mercado de escravo ao serviço da casa de Potifar. Diga assim: do mercado de escravo
para a casa de Potifar. Quando chegou na casa de Potifar, se fosse nos dias de hoje, os crentes pentecostais, oh glória a Deus, aleluia, passou a prova, né, irmãos? A gente faz um culto de ações de graças pela cura que a gente recebeu, pelo livramento que o Senhor nos deu. A gente faz um culto de ação de graças, convida os irmãos, faz o quebra-queixo, ô glória, se alegra. Depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, vem uma prova. Sim ou não, irmãos? Vem uma prova. Meu Deus, eu acabei de sair de uma prova, já veio. Faça mais uma vez assim com o seu dedo. A roda gigante de Deus está virando. Ô glória, ô glória. Eita, irmãos, eu estou no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus? Aí o inimigo diz assim: não, vai parar, essa roda gigante vai parar. E Deus diz assim: não vai parar, essa roda gigante não vai parar, porque eu vou levar o meu servo, a minha serva, no lugar aonde eu quero levar. Aleluia. De escravo livre, porque agora ele está sendo escravo na casa de Potifar, entre aspas, livre, para ser prisioneiro no presídio. Então observe bem a trajetória de um vencedor. Rapidamente, meus irmãos, ele está vivendo um momento tão bom de paz na casa de Potifar. De repente, esse momento acaba. De repente, agora ele se encontra na casa, dentro da prisão, dentro do presídio. E agora, meus irmãos, para finalizar, de prisioneiro a governador do Egito. Dá para você dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Ele sai de dentro da prisão, porque Deus tem um mistério com ele nos sonhos. Ele revela um sonho, não vou revelar isso aqui. Ele sai de dentro da prisão, diretamente para o palácio, e ele se torna governador do Egito. A moral dessa exposição, dessa história, é só para mim chegar nesse tema: a trajetória de um vencedor. A pergunta que eu faço para você: você vai parar diante desta prova que você está passando, sim ou não? Você vai parar diante da cisterna? Você vai parar diante da calúnia? Você vai parar diante da defamação? Você vai parar diante da perseguição dos seus irmãos? Você vai parar diante de uma tentação? Você, mulher, pode ser tentado por um homem, e você, homem, pode ser tentado por uma mulher. Você vai ceder à tentação? Você vai parar diante de uma tentação? Você vai parar lá na prisão, porque na prisão ele também sofreu retaliação lá na prisão. O seu amigo esqueceu dele por um período de tempo lá na prisão também. Você vai parar diante da dor que você está sentindo? Você vai parar no dia que eu chamar a sua atenção? Você vai parar no dia que você, quem sabe, discutir aqui na igreja com alguma irmã, com algum irmão? Você vai parar? Você vai parar, como tem muitos crentes pelo Brasil que parou agora no período da política, parou, né? Você vai parar diante de uma bandeira de um partido? Você vai parar diante de uma luta que você está passando, diante de uma enfermidade? A trajetória de um vencedor. O vencedor não para pelo meio do caminho. Um vencedor não para diante dos obstáculos. Um vencedor, ele pode até tropeçar, ele pode até ser jogado na cisterna, ele pode até ser massacrado, ferido, maltratado, mas depois o Senhor vai transportar ele para o seu reino. Diga glórias a Deus.
Porque, meus irmãos, da prisão o Senhor transportou ele para o reino. Diga glória a Deus. Hoje nós estamos presos por muitas coisas aqui, falando entre aspas, mas o Senhor tem nos transportado para o seu reino, e nós não vamos parar diante dos obstáculos, diante das coisas que vão aparecer, porque o nosso alvo é o reino de Deus, irmãos, e nós estaremos governando para sempre com o Senhor. Fica em pé em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: você vai parar diante dessa primeira prova? Pergunta para ele: você vai parar diante dessa prova? Tem crente que para. Quando falta o pão na casa dele, ele para de vir na igreja. Quando ele entra em crise, ele para. Quando o irmão sai da igreja, ele toma as dores, ele para. Você vai parar diante de quê? Diga assim: um vencedor não para. Ele tem uma trajetória, ele tem um alvo. Esta é a palavra de Deus para alguém nesta noite. Deus falou comigo. Deus falou com você? Glória a Deus. Pegue a sua mão direita, o seu dedo, e faça assim, ó. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça assim. Isso aqui, meus irmãos, é algo profético. É como se fosse uma roda. É uma roda gigante. Deus está dizendo assim: não pule desta roda, não saia do meu círculo, não saia do lugar da minha proteção, continua me servindo, continua me adorando, aleluia. Muitos olham para você e dizem assim: você não vai conseguir. Você foi lançado na prisão, você foi caluniado, você foi lançado na cisterna, mas quem tem promessa de Deus, quem tem a bênção de Deus, vai atravessar, vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Pode chegar ferido, massacrado, ensanguentado, mas ele vai chegar do outro lado. Levante suas mãos aos céus. Senhor, muitos crentes aqui estão atravessando lutas e problemas, estão atravessando dificuldades, Senhor, e o diabo já fez de tudo para eles parar, meu Deus, a sua trajetória. Mas o Senhor manda, meu Deus, nessa noite eu dizer: não pare, porque você nasceu para ser um vencedor. O teu nome está escrito no livro da vida. O diabo quer fazer de tudo para que o seu nome seja riscado do livro da vida. O teu alvo é o céu. A tua casa já está preparada na eternidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo: não pare diante desta circunstância, não pare diante desse problema, marche na terra dos viventes, porque eu estou contigo em qualquer circunstância. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Dá vitória à tua igreja. Sacode esse crente, que ele possa, meu Deus eterno, sair daqui renovado, cheio, alicerçado, sabendo que ele não pode parar, Senhor, parar de orar, parar de se congregar, parar, meu Deus, de ofertar, dizimar, parar de ser fiel ao Senhor. Nada pode parar a trajetória de um vencedor. Nada pode parar você.